A paz do Senhor para a igreja. Podeis sentar, queridos. Muito obrigado. Quero, neste momento, louvar a Deus pela vida de cada irmão presentes. Também bem-vindos a todos os nossos irmãos que estão pelas redes sociais. Agradecemos a Deus por este momento tão nobre, especial. Agradeço também a Deus pela vida do pastor Flausilino, que nos confiou o púlpito esta noite. Não temos palavras de agradecimento pelas maravilhas que o Senhor tem feito. É muito interessante como Deus trabalha quando agora à tarde o pastor Flausilino me passou uma mensagem. Eu estava na loja em atendimento, se eu poderia estar ministrando esta noite. E eu disse, posso sim, pastor. Mas, irmãos, é tão rápido o trabalhar de Deus, não é brincadeira o que eu estou falando, não. Parece algo para que cobrir alguma coisa assim, de distrair. Não. Quando eu acabei de falar, não deu nem tempo de pensar aonde eu ia ministrar. Como a gente está sempre em estudo da palavra, preparando alguns esboços, deixa em aberto para fazer o fechamento. Em menos de 3 segundos, quando eu pensei, Deus já falou, é aquela palavra. Eu falei, amém. Então seja assim. Eu quero compartilhar com os irmãos esta noite uma palavra com o tema: semeia bem e terás bom resultado. Está o nosso texto hoje, baseado aos Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler aqui a parte B, versículo 8 e o 9. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Queridos, a lei da semeadura, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, nós vamos esta noite aprender que uma boa semeadura, ela traz novamente uma pessoa até a vida depois que morre. Vocês acreditam assim? Nós vamos falar sobre ela. Uma boa semeadura, ela faz alguém até virar rei. Vocês assim crê? Nós vamos falar dele. Uma boa semeadura faz com que a nossa descendência ela seja próspera e ela seja abençoada também. Tudo aquilo que nós plantamos com amor, com zelo, com prazer, tudo isto vem lá no futuro trazer um grande resultado de boas colheitas. Por isso que temos que ter até muito cuidado. Assim, o agricultor, ou seja, quem faz uma plantação, ou que faz uma semeadura, até diante das sementes que plantam, que temos que ter o cuidado com algumas sementes que estão no meio das boas sementes, que uma semente ruim, ela pode causar um transtorno, pode causar um prejuízo na colheita. Tanto prova que quem vai comprar os grãos para semear, sem dúvida que procura o melhor, não a oferta baixa, que esse é bom, que está num preço bom, mas o bom comprador,
ele sem dúvida, ele analisa a boa semente, analisa o preço para o seu plantio, e sabendo que daqui a alguns meses ele vai ter uma colheita excelente. Quando nós lemos também aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, o 24 e o 25 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, ou de qualquer jeito, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. O maior prazer de um líder, seja de um pastor local, de um setorial, de um pastor presidente, é sem dúvida de ver a alegria do seu obreiro quando lhe é proposto um trabalho de fazer alguma obra, de algum projeto, seja do que for dentro da igreja, vendo ele fazendo com prazer, com alegria, com amor, sorrindo, fazendo não só aquilo que pede, mas além do que o seu líder pede. Serve também para dentro de uma empresa que o seu líder pede para um funcionário realizar uma obra e, sem dúvida, ele fazer com contentamento muito mais daquilo que é pedido. Isso nós sabemos que vai refletir lá na frente o galardão do seu líder, o galardão de Deus através da liderança da igreja, pelo bom trabalho que é feito, que é realizado. Vamos iniciar esta noite, eu vou falar a respeito de dois homens, que está em Êxodo capítulo 30, do versículo 1 ao 11, e em Êxodo capítulo 35, do versículo 30 ao 35. E nós vamos se deparar como a obra de Deus é linda, como é honrado aquele que, sem dúvida, oferece algo para Deus. Êxodo capítulo 31, que nos diz a palavra de Deus: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhos em ouro, em prata e em cobre, em lavramento de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para obrar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os vasos da tenda, e a mesa com seus vasos, e o castiçal puro com todos os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base, e o vestido do ministério, e os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos, para administrarem o sacerdote. Capítulo 35, e o versículo 30 ao 35. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício,
e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque da tribo de Dan. Veja que coisa linda que nós vamos se deparar já no início com esses dois homens. Bezalel, sem dúvida que ele era um mecânico, desenhador. Interessante que a família de Judá, a qual Bezalel pertencia, foram chamados para louvar a Deus. Mas este homem, Bezalel, ele foi chamado por Deus. E ele celebrava através de seus trabalhos artísticos com coração e dedicação. E o interessante é que, vamos dizer assim, poucos têm ouvido falar desse nome Bezalel em estudos e a Oliabe. Mas eram dois homens hábeis, mas propriamente esquecidos. Foram chamados para fazer os móveis do tabernáculo. Bezalel recebe destaque especial por ter feito a Arca da Aliança, o móvel mais sagrado de Israel. Deus chama, sem dúvida, os ocupados e os capacitam para a sua obra. Colossenses 3, 23 ao 25 que nós lemos, mais este versículo em 2 Coríntios 3, 5 a 6. E é o que dissemos em Colossenses: quando fazer alguma coisa, façamos com coração, com prazer e com amor. Quando se olha para a vida desses dois homens, naquela época, sem dúvida, teria homens muito mais preparados para ocupar um cargo desse na visão de Moisés, na visão de Arão, na visão de um outro obreiro. Mas é da onde nós nunca imaginamos, é que Deus trabalha e que Deus levanta, quando nós não damos nada por um obreiro, né, pastor? Que olhamos a sua simplicidade e que olhamos para ele, que não vemos com os nossos olhos um histórico. Assim como viam na vida desses dois homens. Mas a lei da semeadura de Deus é esta, que quando nós façamos com prazer, com amor, com alegria, qualquer trabalho, o mais pequeno na casa de Deus, não precisamos ou ninguém precisa estar ao foco ou dizendo: será que o pastor viu? Será que meu pastor está me enxergando? Será que meu presidente está vendo o que eu fiz? Quando nós fazemos ocultamente, com alegria, prazeroso, vai repercutir lá na frente. Porque esses dois homens, se eles tiveram um chamado de Deus para um trabalho mais lindo que tinha naquela época, para preparar todo o tabernáculo da casa de Deus, veja que foi chamado um mecânico desenhador. Mas no meu pensamento, era daquele obreiro, que quando o seu líder pedia para ele um trabalho, era: sim, senhor,
Pois não, era daquele obreiro, daquele crente, que quando ele entrava no santuário, na casa de Deus, que ele ali chegava e via aquele banco com as pernas um pouco mole, precisando apertar o parafuso, ele não chegava e dizia: Moisés, precisa apertar, vai quebrar. Aquele mecânico, ele chegava com prazer. Ele arrumava. Esses homens eram daqueles que chegava na igreja, adentrava no banheiro e de repente via ali 2 papéis no chão, um vaso sujo, e chegava: Moisés. Não, ele chegava, pegava, limpava. Amém. Esses 2 homens eram daqueles que chegavam no santuário, na casa de Deus. De repente chegava ali e via: esse interruptor está com problema, não está acendendo. Moisés, precisa fazer uma troca. Viu? Não. Esses 2 chegavam com prazer, fazia todo o serviço. Isso foi repercutindo para Deus. Eu sempre aprendi, para você ser honrado, para você ser abençoado, não precisa tocar a trombeta. Meu pastor, eu fiz. Meu pastor, eu estou fazendo. Não precisa. Deixa que o sumo pastor, ele te enxerga, ele te vê. E esses homens eram desses obreiros que fazia com prazer, tudo com amor. E eu penso que um dia alguém poderia ter falado, chegou em casa: não é impossível. Eu dizimista, ofertante, escola bíblica dominical. Oh, meu Deus do céu, ao lado do pastor. Não dá para acreditar. Eu chegando cedo nos cultos, eu fazendo isso, fazendo aquilo. E esses 2 homens foi chamado para ser o construtor, para preparar as cortinas do tabernáculo, para preparar a mesa do santuário. Não posso, eu tenho condições, eu tenho capacidade. Não. Surpreendeu muita gente naquela época, mas foi a semeadura que Bezalel e Aholiabe fez para a obra do Senhor. Foram 2 homens chamados que Deus os capacitou. E Deus os deu sabedoria, graça, conhecimento e, além de tudo, para ensinar os outros, porque via que no coração de Bezalel e Aholiabe tinha humildade, não tinha espírito de soberba. Eram homens simples, que foram convocados, que eram esquecidos, mas eram homens que ofereciam o melhor para Deus. Eu lembro, eu ainda tinha aproximadamente 26 anos, já estávamos casados, eu era tesoureiro da igreja, numa congregação de Peripaineira, ligada ao ministério do Brás. E eu, de vez em quando, eu via um vidro quebrado, via uma pedra desajeitada, às vezes um problema no banheiro, e eu cheguei para o meu pastor, José de Aguiar. Ele até se espantou, porque eu nunca fui de pedir cargo, pedir posição, nada. Eu cheguei para ele e falei: pastor Aguiar, eu sou o tesoureiro da igreja. Não sou? Sou. Então quero pedir um cargo para o senhor hoje. Pedir cargo? Você nunca foi disso? Não, quero pedir um cargo. A partir de hoje, eu quero ter a responsabilidade de cuidar, de zelar
pela casa do Senhor. Ele não falou mais nada. Amém. Está feito. Ah, irmãos, a partir daquele dia, eu tinha o prazer. Mas sempre, eu vinha fazendo antes, sempre algum trabalho de zelo e de cuidado. Quebrava um vidro, precisava de uma grade de proteção. A qualquer serviço, chegava num obreiro, num cooperador, vamos fazer isto. E um dia eu contratei um obreiro para fazer o piso, até uma época que o pastor Lupercio esteve lá antes da inauguração. Depois da inauguração, o pastor conheceu. Falei, pastor Lupercio, nós precisamos trocar esses pisos aqui, ó. Ele falou, Isaías, deixa quieta, para que é periferia? Falei, não, periferia, mas preciso melhor. Aí passou uns 30 dias, ele me autorizou, eu contratei um presbítero da nossa igreja para fazer o serviço. Aquelas pedras ardósia, aquelas quadradas. Aí colocaram os pisos, começou a colocar. Cheguei um dia, comecei a examinar. Falei, irmão Raimundo, olha o vão dessas pedras, olha aqui como está. Aí ele disse assim, se tivesse me pagando, eu ia fazer melhor. Eu falei, como é? Se tivesse me pagando, eu ia fazer melhor. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, pode tirar, eu vou te pagar, só que vai fazer o melhor. Ficou perfeito. Mas só que o resultado, irmãos, desses empreiteiros, lamentavelmente, que eu digo dentro da casa de Deus, nunca teve-se mais um resultado bom para ele. Quando você faz aquilo que agrada o coração de Deus, há uma retribuição muito grande, assim como Deus deu a esses dois homens. Veja bem, queridos, o que nós conhecemos a respeito de uma mulher que teve, com a sua semeadura, um retorno muito grande. Vamos ser rápido para concluirmos até onde estamos querendo. Olha o privilégio de uma mulher, uma mulher moabita, de um outro povo, que depois nós voltamos a dizer rápido sobre ela. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs nos seus braços e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmon, e Salmon gerou a Boaz, e a Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi através de uma mulher que um dia, ao morrer o marido e os filhos de Noemi, quando em Belém houve uma seca e foi para Moabe. E esta mulher, passado alguns anos, soube
da forma que Deus estava abençoando novamente a sua terra. E ela resolveu a voltar. E Ruth, naquele dia, ela toma uma palavra. Queria acompanhar a sua sogra. E Noemi dizia: não, filha, não faça isso. Não vai dar certo. Não vou concluir tudo. Mas fica, não. Para onde tu fores, eu irei. O seu Deus é o meu Deus. Nós vamos juntos. Quando se coloca barreira em qualquer problema, há uma semeadura curta, mas quando o caso de Ruth, que ela semeou uma boa semente, reconhecendo ao Deus Altíssimo como Deus dela, como Deus de Noemi, o Deus dela, e ela veio junto, e ali teve o privilégio de ser abençoada através da sua semeadura, e acreditar nas maravilhas do Senhor, veio a se casar com Boaz e ter um filho. E veja em que ponto chegou a sua geração de uma forma linda, sobre Jessé, que gerou a Davi, que lá na genealogia temos sobre Davi. E o privilégio que quando aquele cego, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha em que momento tão nobre, tão lindo, chegou para uma mulher que ela nunca imaginava, nunca pensava de ser tão abençoada. Mas uma boa semeadura se colhe frutos gostosos, frutos saudáveis, frutos lindos. Quando lemos em 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, teu ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Mas qual o resultado? Que um menino, um moço, um garoto, que diante de todos os seus irmãos que estavam ao lado do pai, para chegar a um ponto lá, há muitos anos, de se tornar rei de Israel, mas teve um processo de uma semeadura linda. Enquanto alguns tinham seus compromissos em volta do pai, do quintal, lá do terreiro, Davi levantava às 5 horas da manhã para levar as ovelhas para o pasto. Davi chegava em casa arranhado porque brigava, matou leão, matou urso. Alguém falava: que é isso, Davi? Não, tive uma briga com leão. Outro dia tive uma briga com urso. Davi, além do zelo, dos cuidados que estava ali com as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, Davi tinha um prazer, a satisfação de estar ali debaixo de uma árvore, tocando, aprendendo a sua harpa,
oferecendo o melhor para Deus. Davi sabia a hora de sair e a hora de chegar, a hora de dar água, a hora de dar alimentação. Enquanto uns estavam limpinhos, cheirando o shampoo, perfume em casa, Davi chegava com cheiro de esterco de animal. Mas ninguém, nem o próprio Jessé, imaginava, dentre os seus filhos, ser separado para rei. Queridos, a sua descendência será abençoada por aquilo que você faz hoje e vai fazer para a obra de Deus. Aos nossos irmãos que estão conosco pelas redes sociais. Faça o melhor para Deus. Faça com prazer. Faça com alegria. Porque hoje não vai repercutir, mas lá na frente alguém vai dizer: não é impossível. Eu fui cooperador com ele. Eu fui diácono com ele, já faz 10 anos que eu sou diácono. Ele já é pastor presidente. Não é possível que estava lá na cidadezinha, nós moía cana junto, e hoje ele é pastor setorial. Lá atrás, vai repercutir hoje, tomando a liberdade, citar o nome do nosso pastor setorial. Um dia, né, pastor, seu pai pegou um terreno, né, que era da família, e doou para a igreja para fazer um templo. E alguém olha assim e diz: mas o pastor Flauzino, não, lá era para ser outro. Mas, irmãos, a forma que nossos pais honraram a Deus, o pastor, o pai do pastor Flauzino, a mãe, honrou a Deus na sua fidelidade. Tal resultado hoje. Você pensa que é algo simples que o seu filho está fazendo. Você acha que é algo simples o que você está oferecendo a Deus. Mas só de você passar ali no corredor, você vê um papel, você pegar, colocar no bolso, chegar lá no banheiro, já é uma semeadura. Eu vi um relato de uma empresa que estava preparando trabalhadores e chamou 4 para uma entrevista. E aquela empresa de limpeza, ela fez de propósito, a gestora ali, a pessoa responsável que ia fazer a entrevista, deixou uma vassoura de propósito. Chamou o primeiro passou, pulou pela vassoura, fez a entrevista, assim foram os 3. E o 4, quando chegou, ele pegou aquela vassoura, chegou, dá licencinha, colocou, pode sentar. No final da entrevista, ela disse: você está aprovado, o emprego é seu. A aprovação de Deus vai por um simples ato que você fizer. Se você chegar na igreja, você não conhece, está desligado o aparelho, ou seu pastor está apavorado por alguma coisa, o que você vier a fazer por ele, para descansá-lo, tenha certeza que lá na frente vai retribuir. Porque o que Davi fez foi uma surpresa para o seu pai. E, sem dúvida, de reinar 40 anos em Israel, eu imagino que Davi começou a fazer uma retrospectiva da sua vida, do que ele fez para Deus,
do que ele ofereceu o melhor para Deus, para o seu pai. Isso vai trazer uma aprovação tanto na sua vida financeira, espiritual e na sua área familiar. Se ofereça para fazer o melhor para Deus. Não faz de qualquer coisa. Não faz de qualquer jeito. Não faz mal feito. Parece que o seu pastor não está vendo. Muitas vezes um serviço mal feito, parece que o seu líder da sua empresa não está vendo. Mas na liderança há uma visão a mais, que ele vai enxergar além daquilo que você está pensando, que você não está vendo. Deus é o nosso comandante, que de lá ele enxerga o que fazemos, o que oferecemos para Deus. E aí, é o resultado que Davi colheu, com excelência, grandes frutos. Vamos ser rápido também a falar aqui, em primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 11. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprove a meu pai fazer-te mal, também o farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarregar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. Veja bem, irmãos, diante dessa leitura, algo glorioso, que Jonatas foi um companheirão, um amigo para Davi. Que quantas vezes Saul procurou matar Davi, e Jonatas por muitas vezes escondeu a Davi. E diante disso, um dia Jonatas chega num linguajar claro e diz: Davi, eu sei que você vai reinar. Não esquece de mim, nem da minha descendência. Sê conosco, com a minha família. Eu sei que você terá essas possibilidades. E foi feito um concerto entre eles. Aqui nós vemos algo lindo. Quando Davi assumiu o trono. Quando você assessora bem feito, que você semeia bem feito, com prazer, com alegria, a sua descendência será abençoada. Você pode daqui 10 anos, 15 anos, não existir mais. Mas o que você plantar hoje, com prazer, com amor, com alegria, daqui 20 anos, seus filhos vão falar: eu estou colhendo a semeadura dos meus pais. Porque eu posso dizer que eu hoje estou colhendo na minha família, no meu ministério, na minha empresa, o que meus pais plantaram. Da forma que eles semearam. Meu pai foi um homem que, quando viemos de Paraná para cá, ele trabalhava no túnel do Guarantã, na Cantareira. Ele levava arroz puro na marmita.
ele comprava uma bengala para nós passar uma semana. Ele escondia a sua marmita entre os trabalhadores, mas nunca deixou de semear a sua fidelidade com Deus, nos dízimos, nas ofertas, nos cultos, mesmo na dificuldade. A gente muitas vezes com chinelo rasgado estava na escola bíblica dominical. Hoje eu colho também. E Jonatas, ele colheu lá na frente, com seu filho deficiente, que estava em Lodebar, e ninguém sabia, um moço esquecido por todos. Mas um dia, Davi chega e diz, no seu palácio, ninguém se lembrava mais de nada. Mas em Malaquias, capítulo 3, nos diz a palavra do Senhor, que é um memorial diante de Deus. Deus jamais se esquece. Ele não tem amnésia. O que você semeou e que está semeando, Deus nunca vai esquecer. E um dia, Davi chega e diz, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para ele que faça bem por amor de Jonatas. Ninguém entendia nada. Ué, o que Jonas fez? Não dá para entender, mas Davi sabia. Passou-se muitos anos. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu? E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ao menosprezo, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi é mesmo. E disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Para mim, irmãos, eu imagino que naquele momento, sabe aquelas carruagens de rei, bonita, cheia de sinos? Davi diz, Ziba, pega minha carruagem, vai lá, busca Mefibosete. Eu imagino, irmãos, que chegando lá, todo mundo ouve barulho do sino tocando, alguém fala, é a carruagem do rei. Que é isso? O que está acontecendo? O povo, imagina quando dá uma reportagem, um acontecimento, irmãos, aparece gente que vocês nunca viram. É cachorro, é gato, é aquele movimento, todo mundo quer sair na televisão. Quando chega a carruagem fazendo barulho, desce Ziba. Pois não? Mefibosete está? Está sim. Quem quer falar com ele? Eu venho aqui por ordem do rei Davi. Pois não? O rei manda chamá-lo. Agora vamos ajudar. Põe a Mefibosete em honra na carruagem do rei. Sai tocando as campainhas, o sino. Eu penso que Mefibosete falou, estou morto. Agora sim, só sobrou eu, um aleijado, é para morrer lá no palácio. Mas ele não imaginava. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Que um dia, seu pai semeou bem. Seu pai cuidou do rei. Isso tem resultado na colheita da semeadura. Oh, aleluia. Não deixe de fazer o melhor para Deus.
Quando chegou Mefibosete, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Acho que tremendo, irmãos, é igual uma vara verde. Imagina, perante o rei, e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E aí? Vou-lhe restituir todas as terras de Saul. Ai, irmão, não dá para acreditar no momento daquele. Mefibosete, um esquecido, em Lodebar. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Entendeu? Tu comerás à minha mesa comigo. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu, rei? Mefibosete se considerou um cão morto, sem valor. O que é um cão morto, irmão? Vivo ainda. Você brinca com ele, tem um valor. Um cão morto não tem valor. Mefibosete se considerou um cão morto, sem projetos, sem planos para prosperar na vida. Achava que nunca ia sair daquela situação. Assim pensa alguém da sua família. Alguém pensa dessa forma. Você que está longe por este Brasil, desacreditado por alguém, mas saiba que um dia alguém plantou uma semente boa, e você vai colher, e vai trazer admiração e surpresa para muitos. Porque Deus é fiel nas suas palavras. Davi chama Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao teu filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. A partir daquele dia, aquela mesa bonita. Imagina, irmãos, uma mesa do rei de alimento, hein? De alimentação. Está ali um aleijado. Olha para um, olha para outro, fica rindo, igual bobo, sozinho, né? De alegria. Não posso acreditar que está acontecendo. Comendo a comida do rei. Quem já viajou e viaja, que fica em hotel, imagina aquele café gostoso de manhã. Irmão, você não sabe o que pega. Imagina na mesa do rei, então, o café da manhã. Mefibosete ali, um aleijado, olhando e dando risada. Não posso acreditar, não. Eu estava esquecido, estou comendo essas frutas europeia, asiática, tudo. Não dá para entender. Chega na janta, irmãos, aquela janta de hotel, aquela coisa que você não sabe o que escolhe. Imagina a mesa do rei, aquele jantar, aquela comida especial. Está lá o aleijado Mefibosete, está comendo, recebeu as terras de volta. É a semeadura de Deus. É a semeadura que você semeou e que vai ter retorno. É o que Deus faz. Posso mais 5 minutinhos, pastor? É rápido. Deus é lindo, irmãos. Deus é bom. Eu admiro um homem. Hoje nós estamos, sem dúvida, sobre um homem chamado Barzilai.
Esse homem, irmãos, esse homem, quando Davi fugia desesperadamente de seu filho Absalão, que queria até o matar, Barzilai, um homem bem de vida, quantas vezes deu acomodação, escondeu a Davi, protegeu a Davi e não deixou que nenhum mal acontecesse com Davi. Barzilai foi um homem fiel a Davi. Mas passando-se muitos anos, quando Davi ia para Jerusalém, eu não vou ler, senão não vamos ter tempo, mas ele fez uma proposta de levar Barzilai junto com ele, porque ele semeou quando Davi estava em apuro. E Davi e Barzilai, ele se achou difícil pela sua idade avançada, mas ofereceu seu filho para que fosse junto. Mas veja bem o que é a semeadura. Essa é a primeira semeadura, a primeira colheita de Barzilai, que Davi honrou este homem. Agora, veja bem, queridos, que coisa linda que Davi não se esqueceu jamais da sua descendência. Quando Davi, na sua velhice, ele transmite já uma palavra direcionada ao seu filho Salomão. Veja bem, vou ser rápido aqui. Opa. Tem já. Tá. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Veja bem, irmãos, essa leitura é muito rápida, só para vocês entenderem como a nossa descendência ela é abençoada pela nossa semente. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, o seu juízo e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizerdes, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Senhor, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Aí Davi disse: Salomão, meu filho, e também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos, ó irmãos, ó a nossa descendência, pela semeadura. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, aquele que se fez de doido, apedrejando, jogando pedras em Davi. Olha a semeadura dele lá atrás, machucando o rei, agredindo o rei. Ele diz: isso que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora, ou não temas por um inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que há de fazer, para que faças com as suas cãs, desçam sepultura
com sangue. Uma boa semeadura de Barzilai, que lá colheu de ser honrado por Davi na sua velhice, e os seus filhos também sendo honrados por seu filho Salomão. Para eles foi uma glória. A semeadura que nós vamos colher muitos bons frutos, mas a semeadura que nós vamos se decepcionar na colheita. Porque plantou de qualquer jeito. Aquele que chega, coloca a semente lá, tá bom assim mesmo. Mas tem o que coloca, que vai com cuidado. Hoje mais maquinário, né, irmãos? Hoje eu estou dizendo assim, aquele agricultor mais simples, mas que ele faz com prazer, que ele faz com amor. Então, semeie com prazer, semeie com amor, semeie com alegria, para que você seja abençoado. Só para encerrar, não vou mais além. Em Atos 9, 36 ao 42. Um dia houve um pranto de choro por uma mulher. Todas as mulheres ficaram desesperadas quando souberam da notícia da morte de Dorcas. Aquela mulher que alguém batia: irmã Dorcas, pois não, filha, eu trouxe aqui o meu vestido que rasgou. Ela pegava o vestido, costurava com prazer, costurava com amor, e muitas vezes poucos vestígios de costura ficava. Irmã Dorcas, eu trouxe aqui a calça do meu filho que rasgou, a senhora trouxe aqui a minha toalha. É tudo com amor, era tudo com prazer. Uma semeadura fora de sério que a irmã Dorcas semeou naquela época. Quando chegava na igreja, as crianças eram alegres com a irmã Dorcas. Quando estava no culto, era um prazer. Quando faltava, alguém observava: cadê a irmã Dorcas? Porque no culto já tinha alguém, pastor, ali preparado para conversar com a irmã Dorcas sobre algum serviço, e a semeadura dela era muito linda. Quando morreu, houve pranto, houve desespero, que eles não acreditavam, não estavam aceitando. E Pedro estava a 16 quilômetros, numa cidade chamada Lida. Mandaram eles chamarem, buscarem a Pedro. Quando chega lá, passa as informações para Pedro, explica para Pedro o que aconteceu, o que está acontecendo a respeito da irmã Dorcas que está morta. Vai lá, Pedro. Quando chega Pedro, todo mundo ali, crianças, irmãs, mulherada, tudo chorando, e começa a apresentar as qualidades de Dorcas. Vai lá, Pedro, e ora pela irmã Dorcas, e traz ela de volta. É a semeadura. Semeia com prazer, semeia com amor, faça o melhor para Deus. E você tem certeza que lá na frente seus filhos vão colher, seus netos vão colher, como o pastor sempre fala, seus bisnetos vão colher. Você vai colher bons frutos na sua empresa, no seu emprego, no seu ministério, em todas as suas áreas. Deus vai te prosperar, mas não faz de qualquer jeito não, faz o melhor para Deus. Amém? Posso fazer uma oração, meu pastor? É rapidinho, vamos colocar de pé, querido. Me desculpa pelo horário ter passado alguns minutinhos. Senhor Deus, te rendemos graças, louvores e adoração por esta palavra que o Senhor nos direcionou esta noite, ó Deus. E sempre procuraremos, ó Deus, lhe fazer o melhor, lhe apresentar o melhor, porque nossos filhos vão colher, nossos netos vão colher, nós vamos colher o melhor, os melhores frutos. Oh, meu Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pela vida dos Teus filhos que aqui receberam esta palavra, os nossos irmãos pela internet que receberam esta palavra, que sejam eles prósperos através da semeadura e que as colheitas venham ser colheitas fartas,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor.